Estávamos no ano de 1929 e o arqueólogo britânico Leonard Woolley encontrava-se em escavações nas antigas ruínas da cidade de Ur, no que é atualmente o sul do Iraque. Escavada já a uma considerável profundidade de 12 metros, foi então que este arqueólogo e a sua equipa descobriram uma camada de argila e lodo com cerca de 2,5 metros de espessura, claramente distinta das camadas acima e abaixo. Além disso, existiam evidências de ocupação humana em ambas as camadas. E de imediato, o arqueólogo chegou a uma interpretação de todo este fenómeno e escreveu assim no livro que publicou acerca destas escavações. Quando terminei de redigir as minhas notas, já estava bastante convencido do significado de tudo isto. Mas, na verdade, queria ver se outros chegariam à mesma conclusão que eu. Então, chamei 2 funcionários e, depois de apontar todos os factos do que vi, pedi-lhes a sua explicação. Nenhum sabia o que dizer. Foi então que a minha esposa se aproximou e lhe fiz a mesma pergunta. Ela virou-se para mim e, de forma muito casual, disse-me: "Isto é obviamente o dilúvio." As dúvidas dissiparam-se e muitos, obviamente, conectaram estas descobertas aos dilúvios bíblicos presentes no livro do Gênesis. De seguida, uns meses mais tarde, Stephen Langton e a sua equipa encontraram também o mesmo tipo de lodo na cidade de Kish, na região central do Iraque, o que veio trazer mais força à ideia de um grande evento cataclísmico. Mas para Woolley e tantos outros arqueólogos futuros, estes vestígios não provariam a Bíblia, mas apenas recorrentes dilúvios regionais nesta região da Mesopotâmia. Como tal, tem ou não um grande dilúvio realmente dissipado grande parte da cultura suméria da altura, o facto é que a sua mitologia, bem como a psique dos habitantes desta região, iriam sempre desembocar na ideia permanente de dilúvios, cheias e grandes inundações. Logo, a partir destas descobertas, também rápidas foram as ligações à própria mitologia local, que nos fala de vários episódios aluviais, mas mais concretamente de um dos mais importantes episódios em toda a religião suméria. E este tratou-se do grande dilúvio provocado pelos próprios deuses mesopotâmicos. O mito começa com os grandes deuses An e Enlil, irritados com o número excessivo de seres humanos que habitavam a Terra após a criação. O barulho das cidades e o ruído incessante da vida humana impediam-nos de descansar. E, em fúria, Enlil mandou lançar uma peste sobre a raça humana. O barulho da humanidade tornou-se demasiado. Estou a perder o sono com o seu alarido. Corta imediatamente o fornecimento de alimentos ao povo. Que a vegetação seja demasiado escassa para saciar a sua fome. O Deus Haddad ilumina a sua chuva. E, abaixo, que nenhuma água da nascente transborde pelos campos. Depois desta praga, o deus Enki tentou ajudar a salubridade da humanidade em face a todos estes ataques. E Enlil, após mais tentativas falhadas de lançar pragas, decidiu-se noutra direção. Este decidiu convocar uma Assembleia de Deuses e nesta mesma reunião os deuses decretaram que uma grande inundação cobriria a terra, eliminando todos os homens e mulheres. Os deuses menores juraram não interferir na decisão de An e Enlil, selando assim o destino de toda a humanidade. Mas Enki, o deus das águas doces e da sabedoria, amigo e criador da raça humana, não conseguira ficar indiferente. Apesar do juramento que fora obrigado a fazer durante a Assembleia, para jamais revelar os intentos dos deuses em destruir a raça humana, este arranjou uma forma engenhosa de comunicar esta informação ao rei sumério da altura. Este rei chamava-se Ziusudra. Desta forma, o plano de Enki consistiu no seguinte. Este começou a lamentar-se sobre o assunto para uma parede. Mas ele não era parvo, pois sabia que Ziusudra estava do outro lado a ouvir tudo o que ele iria dizer. E então,
Enki proferiu as seguintes palavras: Oh, cabana de junco, cabana de junco! Oh, parede do meu lado esquerdo! Escuta-me, ó parede! Entende-me, parede! Falar-te-ei palavras de aviso e escuta-as com atenção. Uma grande inundação varrerá a terra. A decisão de destruir a semente da humanidade já foi tomada. O veredicto da Assembleia Divina não pode ser revogado. E a ordem de Ane e Enlil não pode ser revertida. Ao ouvir estas palavras, Ziusudra compreendeu o que estava para acontecer. Seguindo as instruções do Deus, começou a construir um grande barco, no qual colocou a sua família, artesãos e pares de animais de todas as espécies, de forma a preservar a semente da vida. Quando a aurora surgiu, um enorme negrume levantou-se do horizonte. O céu desabou sobre a terra. Os deuses da tempestade rugiram e durante 7 dias e 7 noites o vento e a chuva devastaram o mundo. A humanidade tinha sido engolida pela lama. Os próprios deuses, aterrorizados com a violência do dilúvio, fugiram para o céu de Anu, escondendo-se como cães assustados junto às muralhas celestes. E terminados os 7 dias, estas foram as palavras que o rei sumério, Ziusudra, escolhera para relatar tudo aquilo que tinha visto e que tinha agora perante si. Quando o 7º dia amanheceu, a tempestade cessou, o vento acalmou e o mar silenciou-se. Olhei o mundo, tudo era lama. O horizonte era apenas mar e os homens tinham-se tornado em pó. Durante 7 dias e 7 noites, o mundo esteve mergulhado no caos. E não seria então por acaso que mais tarde o número 7 se tornaria tão sagrado na tradição mesopotâmica. Não esquecer os 7 Anunnaki do inferno que julgaram Inanna, as 7 tempestades do dilúvio e as 7 portas do submundo de Ereshkigal. Nos épicos babilónicos e até em Gilgamesh, o número 7 marcaria sempre os limiares entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, entre a superfície e o inferno. Quando as águas finalmente recuaram, o barco de Ziusudra encalhou no monte sagrado. Ao sair, o rei ofereceu sacrifícios aos deuses. As oferendas queimadas subiram ao céu e os deuses, famintos desde o dilúvio, reuniram-se sobre o fumo para se alimentarem. Perante este gesto de Ziusudra, tanto Ane como Enlil arrependeram-se completamente da destruição que haviam causado à terra. Reconheceram a piedade deste rei sumério e decidiram então recompensá-lo. Concederam-lhe a vida eterna e enviaram-no para a ilha de Dilmun, que era um paraíso no extremo oriental, onde o sol nasce, identificado hoje como o arquipélago do Bahrein. Este era uma espécie de jardim do Éden da mitologia suméria. E foi daqui que a humanidade voltou a ganhar vida e partiram várias tribos em várias direções e se reconstruiu a civilização pós-diluviana. No entanto, após o dilúvio, segundo a mitologia e a própria lista dos reis sumérios, os deuses decidiram encurtar a longevidade dos humanos. Antes, os homens tinham uma longevidade acima do normal, onde os reis viviam centenas de milhares de anos. Na lista dos reis sumérios, por exemplo, o primeiro rei da Suméria, Alulim, é recordado como tendo reinado durante 28.800 anos, e o seu sucessor, Alal-Nangar, reinara por cerca de 36.000 anos. No entanto, após o dilúvio, não só a mortalidade aumentou, como a longevidade passara para reinados que durariam entre 600 a 900 anos. A idade dos mortais fora diminuindo ao longo dos séculos, segundo esta lista. E assim, com os sobreviventes guiados por Ziusudra, a história da Mesopotâmia, podemos dizer, recomeçou. A nova civilização ergueu-se em Eridu,
a primeira cidade da Suméria e cidade sagrada de Enki, o deus que salvara a humanidade e que reconstituiria Eridu como o berço da sabedoria e da ordem. Dali, com o passar dos séculos, o centro hegemónico humano iria se transferir para Uruk, a primeira grande cidade-civilização da história, onde reinava a deusa Inanna e, mais tarde, o rei lendário Gilgamesh. Portanto, vemos como o dilúvio não foi uma mera punição, mas acabou por ter uma componente de purificação, de ciclo de destruição e renascimento, uma vez que a humanidade não morreu, mas foi recriada. E foi nas margens férteis entre o Tigre e o Eufrates que o homem voltou a erguer templos, cidades e mitos, como se nas profundezas da lama de Ur, a memória do primeiro mundo ainda respirasse.